E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu estou retornando aqui para falar de Blackbird, que acabou aí na semana passada. Eu já tinha feito antes um vídeo de primeiras impressões com algumas curiosidades sobre o porquê você deve assistir essa minissérie e agora estou retornando aqui para comentar o final. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, essa minissérie maravilhosa que é Blackbird acabou de chegar ao fim, né? Na verdade já tem alguns dias, eu demorei um pouco de trazer este vídeo. E também pelo fato de que eu não consegui trazer reviews semanais dessa série, porque eu estava com outras falando também semanalmente, mas agora estou retornando aqui para fazer este final, que não é bem um final explicado, tá mais para um final comentado, certo? Para a gente discutir sobre o que ocorreu nessa minissérie. Bom, a gente sabe que o Jimmy ele foi enviado ali para aquele presídio para ele se relacionar com o Larry, certo? Para tentar arrancar uma confissão dele sobre o assassinato de todas essas garotas que ele estava sendo acusado, mas por ventura, por alguma coisa, ninguém conseguia de fato comprovar que foi ele. Então no decorrer dos episódios a gente via um pouco dessa interação. No começo o Jimmy teve um pouco de dificuldade sim de se aproximar dele, até porque ele foi alertado a não se aproximar dele de cara, ou seja, ir devagar, ir a doses homeopáticas até conseguir uma abordagem melhor com ele. E ali por volta do episódio 3, se eu não me engano, que ele conseguiu ter essa primeira abordagem. Ele começou a defender ele de atitude de outros presos contra ele, então meio que ele foi se colocando em evidência para que o Larry notasse a presença dele. Então quando o Larry finalmente notou a presença do Jimmy, né, viu que ele é um possível aliado, ele começou aos poucos a conversar com ele. Então o Jimmy foi se apresentando, meu nome é Jimmy, sou aqui por isso, isso e aquilo. Só que aí, no decorrer ali da série, o Jimmy ele teve um obstáculo que ele não estava esperando, que era o policial Carter. Que eu até pensei no início que ele poderia ser até uma ajuda muito grande para o Jimmy ali dentro. E não, ele se tornou um homem chantagista, porque ele descobriu de uma certa forma que o Jimmy é filho de policial e foi enviado ali justamente para investigar, né, para arrancar informações desse outro prisioneiro. E esse cara começou a chantagear ele, fazer absurdos, inclusive falar dele para outros presos barra pesada dali. Se a situação para o Jimmy já era feia, ficou pior por conta desse policial. Eu não sei se vocês lembram que no meu primeiro vídeo de primeiras impressões eu tinha falado de que o diretor havia feito um episódio dedicado a uma das vítimas, certo? E foi justamente o episódio 5, que foi o episódio dedicado à vítima Jessica Roach. Cara, esse episódio ele possui uma carga dramática assim de uma forma impecável, porque é este momento em que o Larry começa de fato a confessar todas as histórias dele. É claro que o Larry, ele fala, tipo assim, numa brisa, como se tudo isso que ele fez fosse apenas um mero sonho ou uma história, um conto de fadas. Só que enquanto ele estava conversando, contando essas coisas pro Jimmy, o Jimmy estava ali se segurando para não desabar, porque era muito forte. Ele contando de como ele enforcou a Jessica Roach e tudo isso que ele fez. E eu gostei muito porque esse episódio a gente vê o ponto de vista do que está acontecendo ali, né, dentro da prisão, e a gente vê um pouco do ponto de vista da própria Jessica Roach antes dela morrer. Ou seja, a gente meio que entra no subconsciente dela para tentar entender a vida dela até o seu fim trágico, se eu não me engano, aos 14 anos. Então, cara, é um episódio assim muito dramático, dramático que eu falo não no sentido de que que tem muita cena de choro, essas coisas, não. Dramático no sentido que é extremamente pesado. Tão pesado que no final desse 5º episódio, depois que o Larry contou tudo pro Jimmy, né, sobre o que aconteceu, o Jimmy foi pra dentro da cela dele e ele desabou a chorar. E eu vou ser sincero, galera, eu chorei junto, porque subiu os créditos
e o choro do Jimmy continuou rolando ali porque foi muito pesado. E após tudo isso, o Jimmy ele foi no local ali, já no último episódio, né, no episódio 6, o Jimmy foi no local onde o Larry faz as coisas lá dele, e o Larry, ele esculpiu 21 falcões. Aí, só nesse momento que eu entendi por que o nome da série é Blackbird. Porque, primeiro, o Jimmy perguntou se foi ele que fez, né, esses falcões e tal. E ele sim, eu sou bom em esculpir, né, em fazer esculturas, eu só não sei pintar. Quem pinta é o Gary, o irmão dele. E ele sempre pinta esses pássaros de preto. Um preto tão preto como eu nunca tinha visto. Aí que eu entendi o porquê da associação de Blackbird. O Jimmy, quando viu aquilo, ele ficou em estado de choque, obviamente, porque além dos 21 pássaros, ele ainda perguntou para ele por que 21? Por que não 20 ou 22? Por que tem que ser logo 21? Então ele fala, o Larry fala alguma coisa que esses pássaros servem para guardar os mortos. E ele desenha um mapa, ele faz um mapa e coloca alguns pontos e ele fala, não diretamente, mas que aquele mapa é onde está cavada, onde ele fez as covas de todas as vítimas que ele matou. Então o Jimmy, ele vai tentando arrancar, ele vai tentando sugerir para ele, por que você não entrega esse mapa para eles? Porque as famílias necessitavam saber onde essas garotas estavam enterradas, essas famílias estão sofrendo, elas precisam, né, se livrar desse peso. E o Larry ficou, mas por que eu faria isso? Eu vou ganhar o recurso, eu não tenho por que fazer isso. E o Jimmy fala, você precisa dar uma trégua para essa família. Aí é que o Larry virou a chavinha para ele e percebeu que o Jimmy estava ali com algum outro propósito. Por isso que ele começou a encher ele de perguntas. Então o Jimmy, ele viu que o Larry não ia ceder e acabou partindo assim para cima dele na questão de... Confessou tudo, né? Confessou tudo. Você não vai sair daqui porcaria nenhuma. Você é um monstro, assassino de crianças, de adolescentes. E o Larry surtou e começou a partir para cima dele. O guarda veio... tentou apartar. Só que aí é uma das coisas assim que eu acho que eu fico muito indignado, principalmente em séries ou filmes que tem essa vibe de prisão, é que ao invés deles de mandar os dois para solitário, que seria o correto, ou mandar quem provocou, não, mandou justamente a vítima. Eu fiquei com muita raiva, e o Jimmy tentava conversar com ele, chame o doutor, gente, eu esqueci o nome do doutor lá, mas enfim, chame o doutor fulano de tal, eu preciso falar com ele, ou então me traga um lápis, eu preciso desenhar o mapa, eu tenho ele na minha cabeça ainda, mas se eu não desenhar, eu vou perder, não vou saber onde que tá as covas. Então, toda hora, os policiais ignorando, e enquanto isso, os dois detetives lá, né, o pessoal da FBI, estavam conversando com o Gary, né, com o irmão do Larry. E o Gary tava meio assim, não sabia muito se falava, se não falava, até que ele confessou de um episódio específico, onde eles pegaram uma menina, uma mochileira, e eles estavam bebendo e tal, e ele falou que o Larry teve relações com essa menina, só que ele tratou ela como se fosse um nada, que ele se tornou agressivo, que viu medo no olhar da menina, e diz que nunca imaginou que o Larry poderia se tornar aquele tipo de pessoa, mas na teoria ele não disse que o irmão dele era um assassino, mas os policiais entenderam que praticamente ele estava confirmando que de fato ele era um assassino. Depois disso, o Jimmy passou alguns dias ali na solitária, ele até estava tentando desenhar o mapa na parede, mordia os dedos da mão e desenhava com sangue, uma loucura, ele já estava ficando totalmente acabado. O doutor chegou lá para quem ele trabalhava, pediu para tirar ele de lá, ele tentou desenhar o mapa ali na mesa, e a moça lá fala, não Jimmy, você conseguiu, você já fez um bom trabalho, a gente vai cuidar desse mapa e tal. Aí nesse momento que ele fala, não foi um cinto, foi 2 cintos que ele usou pra enforcar a Jessica Roach, e também foi ele que dobrou as roupas da Trisha e colocou os brincos em cima da roupa. Essa confissão já foi o suficiente para eles conseguirem
um recurso para anular o recurso do Larry no tribunal. Então depois disso teve o julgamento do Jimmy novamente e eles o absolveram, né, porque foi um trato que fizeram que se ele conseguisse arrancar essa confissão desse cara, que eles iriam dar a liberdade para o Jimmy, e essa liberdade foi concedida, ou seja, a pena que ele iria cumprir de 120B, se eu não me engano, foi completamente preenchida, a gente pode dizer assim, eu não vou dizer anulada, ela foi preenchida, ou seja, ele não deve mais nada à polícia. E depois disso também teve a audiência do Larry e a juíza declarou que o recurso foi negado e ele não tem nem sequer direito a condicional, mandou ele de volta. Aí depois veio alguns créditos do que aconteceu na vida real, que o Larry ele tentou suicídio após o recurso dele ter sido negado, o suicídio não foi bem sucedido, o Gary convenceu a ele confessar sobre 15 assassinatos, depois ele mesmo acabou negando. O próprio Larry, depois de confessar que matou 15 dessas moças, ele acabou negando por conta dos devaneios que ele já sentia, né, tecnicamente. Na minha opinião, Blackbird é a melhor minissérie de 2022, porque ela começa assim de um jeito quente e termina de um jeito quente. Só o fato da gente ter esse background da história real, principalmente do Jimmy Kinney da vida real, diz que ele até hoje ele ajuda a polícia a traçar perfis de criminosos, inclusive o Larry Hall até hoje está preso, sem nenhum direito a condicional, sem nenhuma previsão de liberdade ou coisa do tipo, ele continua preso. E eu acho muito legal como eles trabalharam nessa série, inclusive como eles focaram não nos assassinatos. Eu acho que isso foi muito importante e principalmente para as famílias das vítimas, né? Porque muitas famílias, né, dessas crianças, dessas adolescentes ainda estão em vida. Então, com certeza eles vão assistir a série e eu acho que foi até uma forma de respeito assim do diretor justamente com esses familiares. Não mostrou o ato, não mostrou essas crianças, essas adolescentes sendo assassinadas. Então, como eu disse, o episódio 5, que foi o episódio dedicado a Jessica Roach, aquilo ali não foi apenas uma homenagem a Jessica Roach, mas como a todas as outras garotas, fora as que a gente nem sequer tem ideia de que ele supostamente matou. Então, é uma série que teve todo esse cuidado, essa liberdade criativa, eu acho que foi muito respeitosa, na minha opinião, e sem contar que o trabalho técnico e principalmente a atuação desses dois feras, o Taron e o Paul, cara, impecável, digna de M. Na minha opinião, o M de 2023, eles precisam concorrer. Eu acho que ela não entrou para esse M desse ano, porque ela estreou um pouco depois da janela de elegibilidade, né? Então acho que ela não estava apta para participar desse ano, mas eu acredito que no próximo ano sim. Vamos torcer Taron Egerton como melhor ator, Paul Walter como melhor ator coadjuvante. Cara, eu preciso ver esses dois concorrendo ao Emmy. E também melhor minissérie. São 6 episódios fechadinhos, acabou mesmo. E acabou de uma maneira muito, mas muito boa. Eu vou dizer pra vocês, galera, que série. Sério mesmo, que série. No comecinho foi um pouquinho arrastado, mas coisas assim muito bobas mesmo, que não incomoda. No geral, uma das melhores séries de 2022, eu acho que no momento ela já deve estar no meu top 2, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me conta aqui embaixo o que você achou da série Blackbird, beleza? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado, beleza? Beijão e até a próxima!